Bom dia, galera. Bom, a minha palestra vai ser bem corrida, então eu não vou gastar muito tempo aqui nessa parte introdutória, mas são 10 dicas aí para criar um time de PMs de alta performance. Eu vou focar bastante em liderança e desenvolvimento de PMs. Acho que é a continuação do painel que a gente fez ontem aqui com o Dan e com o Joca. Um contexto rápido sobre resultados digitais, para quem não conhece a gente. Mas, enfim, a gente é uma empresa de SaaS, B2B. A gente tem o nosso objetivo, acho que está lá no backdrop lá do nosso stand ali, mas é uma plataforma de crescimento para pequenas e médias empresas em mercados emergentes. E hoje a gente tem basicamente 2 produtos principais aí, que é o RD Station Marketing, uma plataforma de automação de marketing, e o RD Station CRM, que é uma plataforma de CRM. A gente tem em torno de 700 pessoas, a nossa sede é em Florianópolis, a gente tem um escritório aqui em São Paulo também, com em torno de 60 posições, tem em Joinville e tem outros escritórios, Vale do Silício, Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires, Espanha e Portugal também. A gente está em torno com 13 mil clientes, que para quem é de B2C pode parecer pouco, mas no mercado de B2B isso é bastante. E hoje a gente está em torno de 12 a 15 PMs dentro da RD. Fechado isso, eu acho que eu comecei na RD como Product Manager, então comecei a entrar na RD em 2015, e em 2016 comecei a fazer uma parte de Product Coach ali dentro do time, e eu comecei a assumir a parte de liderança em 2017, então fazem 2 anos. E quando eu fiz esse movimento para a parte de liderança, para mim foi um negócio meio sem referência, assim. Ainda não tem muito material no Brasil quando a gente está falando de liderança, de gestão de produtos. Mesmo quando você olha para fora, não tem tanto material assim também. E teve muita coisa que eu tive que aprender nesse meio tempo para ser um líder melhor de fato. E eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E a primeira pergunta que sempre vem nesse momento é, cara, o que muda quando você sai de PM para quando você passa a liderar um time de PMs? O que muda no teu dia a dia? O que tu tem que deixar de fazer? O que tu tem que começar a fazer? E eu acho que a primeira resposta para isso ela é meio óbvia, assim, que é pessoas. Então, na maioria dos casos, a gente como PM, a gente não está liderando diretamente pessoas, não liderando carreira e coisas nessa linha. A gente está liderando de outras formas, mas não gerenciando carreira e coisas do tipo. E outro ponto que para mim também foi um choque muito grande, não sei se choque é a palavra, mas foi uma mudança muito grande que eu tive que fazer no meu mindset, é que eu estava muito acostumado a ver o meu resultado como Product Manager direto no trabalho que eu estava fazendo. Eu colocava a mão na massa ali. E agora, de repente, isso não vai acontecer mais. Eu tenho que começar a ver o resultado das coisas que eu estava fazendo através de outras pessoas. E no começo isso foi um pouco difícil para mim, porque eu sempre olhava, não, cara, é mérito daquele cara o que ele conseguiu, não tem tanta influência minha ali. E isso foi uma coisa que teve que mudar, para até eu conseguir ver gratificação nas coisas que estavam acontecendo. Eu consegui ver que o resultado que essas pessoas estavam alcançando tinha um pouquinho de mim ali também, e deixar um pouquinho da humildade, pelo menos internamente, nesse lado, e conseguir ver esse resultado através das pessoas também. Tentando deixar mais tangível assim, qualquer diferença que eu vejo em um papel de líder em gestão de produto, eu acho que são muito esses 5 pontos. O primeiro você é responsável por estratégia, de uma forma geral. Em última instância, a estratégia de evolução do produto, ela é tua. E tu tem que fazer isso muito bem feito e comunicar isso muito bem. E você é responsável por priorização em último nível. Então, não pode ter conflito de prioridade. Essa estratégia normalmente vai ser decomposta em objetivos, etc. E esses objetivos eles têm que ter uma prioridade clara entre eles. E isso, de novo, tem que estar comunicado muito bem para todo mundo. Você deixa de ser, eu vejo isso em outros contextos, mas em caso de liderança, isso para mim se aplica muito bem, você deixa de ser um Product Manager, de fato, para ser um Product Editor. Ou seja, você não está mais gerenciando, criando o produto propriamente dito, você está editando isso. Outras pessoas estão fazendo isso e você tem que fazer a edição desse negócio. Você tem que lapidar essas soluções, linkar uma coisa com outra. Ou seja, você começa a editar, a criticar e não necessariamente a criar esse produto propriamente dito. Você não bota mais a mão na massa. Execução, não no sentido de batida ali do time de dev, ficar cobrando a galera de executar rápido e coisa nesse sentido, mas você tem que pensar numa estratégia que vai fazer com que você alcance esse objetivo que você setou. E isso é responsabilidade tua, de como pensar nessa execução e a estratégia com que isso vai ser executado. E por fim, e o ponto mais importante para mim, é coaching, é people, produto. Se tu falhar nos outros 4 pontos anteriores, mas se tu conseguir criar um time realmente muito foda, essas pessoas elas vão conseguir, de alguma forma, contornar esses problemas que tu deixou para trás. Agora, não adianta nada tu fazer esses 4 pontos de uma forma perfeita e ter um time que não corresponde à expectativa que tu tem e não vai conseguir executar essa estratégia que foi criada. Então, se tem uma dica aqui, e eu acho que a minha palestra vai muito nessa linha, é foca em pessoas e em desenvolver essas pessoas.
E quando eu estou falando de desenvolvimento de PMs, eu estou falando de aprendizado contínuo. Como que eu consigo, para o meu time, criar um aprendizado contínuo e a cada dia eu evoluir esses PMs um pouquinho mais? Existem várias técnicas e ferramentas para isso. Não vou perder muito tempo aqui nessa em específico, que eu espero que todo mundo tenha algum nível de contato com ela. Mas o one-on-ones, para mim, é a mais simples e a mais eficiente. Ou seja, uma reunião ali, líder e liderado, onde a gente pode trocar uma ideia. Eu, na RD, eu faço reuniões de one-on-one dependendo da situação semanal ou dependendo da situação quinzenal. Então, PMs que... Eu tenho um time remoto aqui em São Paulo, por exemplo. Então, tem 3 PMs que estão aqui em São Paulo, 3 PMs que estão em Floripa. Eu estou em Floripa também. Então, para os PMs que estão em São Paulo, que a gente não se vê tanto, a gente faz uma cadência semanal. Para os PMs lá de Floripa, que eu encontro eles no corredor toda hora, a gente faz uma cadência quinzenal. Para PMs que estão com um projeto mais delicado, eu faço uma cadência semanal. Para PMs que estão passando por um momento mais delicado de carreira, também a gente faz uma semanal. Então a gente vai oscilando nisso. E a agenda, eu sempre falo para eles, cara, a agenda é de vocês, não é minha. Eu estou aqui para escutar vocês, obviamente que eu trago as minhas pautas também, mas eu tento alocar o maior tempo possível para o que esses PMs têm para conversar comigo, e se eles querem conversar sobre estratégia, a gente conversa sobre estratégia, se eles querem conversar sobre desenvolvimento de carreira, a gente conversa sobre desenvolvimento de carreira, se quiser jogar xadrez, a gente senta lá e joga xadrez. É uma hora da minha agenda que eles têm para a gente discutir o que a gente quiser. Uma outra ferramenta que eu acho super legal também é a Performance Review. E não é aquela Performance Review que tu não vê o teu liderado durante o ano inteiro e daí chega no final do ano, você faz uma Performance Review, dá um feedback e decide se ele vai ganhar ou não aumento de salário. Mas é muito focado nesses 3 pontos que a gente discutiu aqui no painel ontem, de como é que eu enxergo a performance de cada um dos prêmios do meu time. E, dentre outras coisas, eu acho que sintetizando é muito nesses 3 pontos. Um é resultado. Acho que todo PM, a gente está dentro das empresas para entregar resultado, para impactar alguma métrica de negócio. E isso é uma coisa que a gente critica toda vez que a gente faz uma performance review dessa, de, cara, você está conseguindo atingir aquele resultado que a gente combinou, aquela meta que a empresa tinha estabelecido, como é que está essa evolução, etc. Então, resultado, entrega, é uma coisa super importante. O outro é comportamento. Não adianta nada tu estar alcançando esse resultado se os comportamentos que tu tem, eles não são os comportamentos que eu considero adequados para um PM ou que eu quero replicar dentro da minha empresa. Isso vai desde liderança, comunicação, ownership, accountability, uma série de coisas nessa linha. Mas eu preciso que esse PM tenha um comportamento que eu considere um comportamento adequado e que eu queira replicar dentro da minha empresa, eu quero incentivar mais daquilo. E por fim, influência. Esse é o ponto que mais oscila quando a gente está falando de PMs mais júniores para PMs mais sêniores, mas é a influência que aquele PM tem dentro da minha empresa. E essa influência ela pode aparecer de várias formas. Pode ser uma influência técnica, no sentido de uma metodologia nova, ou uma coisa que ele mudou no processo que melhorou não só para ele, mas para todo mundo que está dentro da empresa ou do chapter de produtos. Pode ser uma influência estratégica, dele estar pensando em alguma coisa, e essa estratégia que ele está montando está impactando a empresa como um todo, outros PMs e talvez até o mercado. E ele pode ter uma influência a nível de comunidade. De alguma forma ele está sendo influente na comunidade também, é uma forma de a gente medir isso. Para todos esses 3 pontos, eu dou uma nota de 0 a 10. E essas notas, a régua é a mesma, não importa se é um PM mais júnior ou um PM mais sênior, a régua é exatamente a mesma. Isso me ajuda a ver a evolução desse PM ao longo do tempo, me ajuda a ter uma visão geral do meu time também, como é que está e quais são os pontos que eu tenho que trabalhar com cada um e com o time como um todo. Outro ponto é a avaliação 360, que também é uma coisa que eu acho que pelo menos essa primeira todo mundo faz, que é uma reunião em grupo, onde você troca feedbacks com todo mundo, então bota todos os PMs numa sala, incluso comigo, e todo mundo dá feedback para todo mundo, tem uma ordem para isso, etc., vai passando, e cada um tem em torno de 3, 5 minutos para dar feedbacks, mas é um momento muito rico, e para mim é o melhor team building que você pode fazer, mais do que churrasco, mais do que cerveja, mais do que qualquer outra coisa, é colocar todo mundo na mesma sala e todo mundo expor seus pontos fracos, pontos fortes, e a gente trabalhar nisso em conjunto. Eu acho que é um momento muito legal de formação de time. E, por fim, essa reunião de 360 é uma coisa que também a gente faz semestralmente. Tá? A reunião, daí tem esse questionário que eu coloquei aqui, que é uma coisa que a gente começou a fazer esse ano e deu super certo também. Mas a ideia é de fazer esse 360 assíncrono. Então, em vez de colocar todo mundo na mesma sala, a gente faz uma rodada antes disso. Elas acontecem, as duas acontecem em conjunto, mas eu faço antes dessa. Eu distribuo um questionário para todo mundo na empresa que tem contato com aquele PM. Então, o time que ele está, engenharia, design, product marketing, outros líderes que têm contato com eles e por aí vai. E eles preenchem um questionário desde aquelas perguntas básicas ali de o que você pode melhorar, o que esse PM pode melhorar, o que ele tem que continuar fazendo e coisas nessa linha, que são mais qualitativas. Mas também uma pergunta, várias perguntas quantitativas que vão me gerando um gráfico como esse, no final das contas.
Então, eu tenho 5 dimensões aqui. Uma delas é a cultura da empresa, outra delas é conhecimento que esse PM tem da empresa, do produto. Outras são hard e soft skills relacionados ao processo de PM. E uma bem específica para o processo de gestão e desenvolvimento de produto. E com isso eu consigo ter uma média de todo o meu time, consigo ter uma média daquele PM em cada uma dessas categorias, consigo ter a nota que ele se deu como autoavaliação e consigo ter a nota que eu dei para ele. E mais legal do que o número e o gráfico bonito que isso gera depois, a gente conseguia avaliar qualitativamente cada um desses pontos e depois quebrar isso, porque isso se quebra em outras subcategorias, onde eu tenho uma visão mais detalhada ainda de cada um desses pontos na percepção do time como um todo. E a gente consegue ir trabalhando cada um desses pontos, eu consigo ver onde eu estou falhando como líder, onde o time inteiro normalmente está com uma nota baixa, onde aquele PM tem algum problema que ele pode evoluir, e onde é que de repente ele tem um colega que tem naquele mesmo ponto, é um ponto forte, e eu posso colocar essas duas pessoas para trabalhar em conjunto de alguma forma e incentivar com que um aprenda com o outro. Isso é muito legal, principalmente para soft skill. A gente teve um caso esse ano na linha de comunicação, por exemplo, que é um negócio que não é muito fácil de você melhorar de uma hora para outra. E quando você tem uma referência, quando você olha alguém que faz aquilo bem e você indica, presta atenção naquela pessoa, quais são os comportamentos que ela tem, o que ela faz de diferente, fica muito mais tangível você melhorar soft skills. Hard skill é mais fácil, né? Hard skill você bota um livro na frente do cara, dá um vídeo no YouTube, é muito mais fácil de aprender. Mas soft skill é um negócio mais complexo, normalmente com exemplo, com acompanhamento de alguém fica mais fácil. O ponto central para você fazer esse time evoluir, você precisa dar desafios cada vez maiores para ele, e você precisa incentivar e cobrar ele na medida certa. Então, esse PM ele precisa estar buscando desafios cada vez maiores, é isso que eu espero de cada um. E se ele está buscando isso, é incentivo. Como é que eu ajudo? Como é que eu te dou mais recursos? Como é que eu te ajudo a evoluir nesse sentido? Se ele está parado, daí é na cobrança. E, tu precisa evoluir. O que a gente precisa fazer aqui para mudar essa situação que tu está agora? Então, tu tem que calibrar quando tu usa muito esse incentivo /cobrança aí. Uma forma que eu gosto muito de ver se isso está dando certo é mensurar essas duas dimensões aqui, de escopo e impacto. Para mim, todo PM ele tem que ter... Quanto maior for o escopo dele, maior o impacto que ele está causando, maior é o nível que ele está subindo dentro da organização. Aqui eu coloquei uma tracking de PM indo numa linha de gestão, né, terminando num VP. Eu poderia ter uma linha de técnica aqui terminando num Principal Product Manager, por exemplo, dependendo do que cada PM quer de carreira. Mas a ideia é que isso vai evoluindo com o tempo. Então, se eu pegar um APM, por exemplo, ele tem um escopo bem pequenininho dentro da empresa e tem um impacto bem pequenininho dentro da empresa também. Quando eu pego um VP de produto, ele tem um puta de um escopo na mão e um puta de impacto também. Então, isso vai evoluindo dessa forma, não é uma linha reta que nem essa, na prática é um monte de escada e curva que vai fazendo esse negócio evoluindo com o tempo. Às vezes você precisa aumentar o escopo primeiro, depois você aumenta o impacto, às vezes é impacto, depois o escopo e por aí vai. E como eu falei, então você pode aumentar esses eixos separadamente, e é muito natural em startup você ir aumentando escopo, mesmo sem fazer nada, porque a empresa está crescendo, a complexidade está crescendo, e é muito natural isso acontecer. Não necessariamente um aumento de escopo ele reflete num aumento de salário, numa promoção, mas ele é uma oportunidade de tu conseguir fazer isso. O que vai refletir nesse ponto é impacto. De novo, PM tem que gerar resultado para a empresa e é impacto que vai garantir essa evolução que tu vai ter com relação à promoção, salário, seja lá o que for. O aumento de escopo é uma oportunidade que está te gerando para fazer isso. Tu vai ter mais escopo na mão, mais complexidade. Para quem quer seguir uma carreira de gestão, aumento de escopo também é uma oportunidade gigante nesse sentido de você mostrar que você consegue dominar uma complexidade maior. E daí, com isso, causar mais impacto na empresa. O ponto central aqui também é que você precisa entender qual que é o desejo, a vontade de cada um dos PMs para entender como evoluir a carreira dele. Principalmente no quesito se você vai evoluir mais numa linha de gestão ou mais numa linha técnica. Cada uma dessas coisas são coisas diferentes e o escopo e o impacto nesse sentido muda de acordo com esse cenário e o que você vai incentivar primeiro ou não. Beleza, isso acho que é a parte teórica da coisa. O que isso gerou de aprendizado, de aplicação desses pontos que eu falei e de outras coisas correlacionadas a isso nesses últimos 2 anos aí de R&D trabalhando com liderança de time de produto. O Joca Torres falou ontem na palestra dele um pouco sobre isso, mas eu não sei se todo mundo conhece essa tal de Lady Coney, mas é uma coisa que para mim pegou muito durante esses últimos 2 anos. E basicamente ela diz o seguinte: qualquer organização que projete um sistema produzirá um design cuja estrutura é uma cópia da estrutura de comunicação da organização. Design aqui no sentido mais amplo da palavra, tá? Isso quer dizer o quê? A estrutura que tu define, como é que os teus times estão estruturados, vai refletir diretamente em como o teu produto vai ser desenvolvido, vai ser gerido.
Um exemplo prático para vocês, o RD Station Marketing, a gente é um all-in-one com várias ferramentas de marketing digital. Então, a gente tem, por exemplo, um time que cuida de landing pages e um time que cuida de e-mail marketing. Ambos têm um editor, e é um editor de HTML muito semelhante um ao outro. A gente tentou isso em 2016, 2017, tentar fazer esse negócio ser um editor único. Foi muito difícil e não deu certo. E não foi culpa do time que isso não deu certo. Simplesmente era natural que um time de landing page tentasse focar aquele editor mais focado no que era ideal, no mundo ideal para landing pages, e o time de e-mail marketing tentasse fazer a mesma coisa para e-mail marketing, e eles seguiram paradigmas completamente diferentes. E a gente não conseguiu fazer, a gente não teve sucesso em fazer que esse negócio fosse uma coisa só, que era o que a gente queria para o usuário, que fosse uma experiência única. A gente só conseguiu resolver isso quando a gente tirou o time de editores, tirou o editor do time de landing page, tirou o editor do time de e-mail marketing e criou um time de editores. A partir desse momento, a comunicação, a organização, ela ajudava, ela influenciava que fosse um editor único. Porque esse time de editores ele não queria ter 2 editores na mão. Ia ser mais complexidade para eles lidarem, ia ter que ficar editando 2 códigos diferentes. Então, naturalmente, ele foi convergindo a solução para um editor único. E daí o negócio começou a funcionar. Então, a forma como você quer projetar o teu produto, ela tem que refletir na estrutura. E você tem que ter essa estratégia, que foi o que o Joca falou ontem, clara, antes de começar a estruturar o teu time e não o contrário. 2. O teu objetivo como líder como eu falei lá atrás, na estratégia, etc., deixar o objetivo muito claro. Mas o contexto também é muito importante. Porque o contexto muda completamente a forma como você vai executar esse objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu falo lá na RD que os meus times, os meus PMs, têm o objetivo de reduzir churn, e eu falo para eles que eu quero reduzir, que a gente está num momento de empresa onde a gente não vai mais contratar CS, por exemplo, a gente vai reduzir human touch na empresa, a solução que eles vão dar para esse problema é uma. Se eu falo para eles, não, cara, é super importante em human touch para a gente vai aumentar cada vez mais a camada de serviço, a solução é outra. Eles vão pensar em outra coisa completamente diferente. Então, o contexto é super importante. E o teu objetivo como líder é setar o objetivo e dar o contexto claro, o momento que a empresa está passando. Dei um exemplo de contexto aqui, mas poderia ser qualquer um outro. 3. Se tu tem um bom time na mão, tu conseguiu desenvolver ele, tu conseguiu dizer claramente para esse time qual é o objetivo que ele tem que alcançar, e tu conseguiu dar o contexto que a empresa está vivendo nesse momento, cara, você tem que confiar nesse time. Você tem que confiar que ele está fazendo o trabalho certo. E a melhor analogia que eu conheço para deixar isso palpável é, pensa que você como líder é um investidor, e os teus times são como uma startup que tu está investindo. Cara, tu como investidor, como VC, tu não vai querer entrar na operação dessa startup. Tu não vai querer ficar dizendo para o CEO o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Senão, você vai ficar focado naquela startup, não vai cuidar das outras, e você vai deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, aqueles 5 pontos que eu falei, para ficar na operação dando pitaco lá no que precisa ser feito. Então, o ponto é, você precisa confiar que está dando certo, você precisa entrar com o tal do smart money, no sentido de fazer coaching, fazer conexões que de repente as pessoas não estão vendo, enfim, você precisa entrar com inteligência nisso e ajudar ele a evoluir e ele alcançar os resultados do que você ficar lá no time, porque senão você vai tirar completamente a autoridade desse time. Então você precisa se controlar nesse sentido, por mais que eventualmente você saiba muito mais que aquele PM de como resolver aquele problema. Mas resolve isso através de desenvolvimento dele, e não de você colocar a mão na massa diretamente. OKRs, eu poderia falar um monte aqui, de uma série de aprendizados que a gente teve, mas esse aqui para mim foi o que pegou mais. Talvez para outras pessoas isso aqui já fosse óbvio, mas para mim não era. A gente tinha um processo meio caótico de setar OKRs na RD. E a mensagem central com relação ao OKRs é assim, os objetivos, eles têm que ser top-down. Você tem que setar esses objetivos muito claramente. Se você deixar todos os times, cada um setar o objetivo que eles querem, vai virar uma loucura e uma anarquia completa. Por mais claro que você deixe lá os objetivos, contexto e tudo mais. Agora, a partir do momento que você seta esses objetivos, isso facilita muito a vida dos PMs também, porque eles sabem claramente o que eles precisam atingir, e daí você deixa os KRs virem bottom-up. Então, eles daí definem quais são as metas que eles têm que perseguir, como que eles vão fazer isso, e etc. Mas os objetivos, eles têm que ser top-down. Isso veio de um aprendizado que a gente teve com o Mark Kengan, quando ele esteve lá na RD em julho, mais ou menos. A gente bateu um papo com ele e saiu uma série de aprendizados dali, e 2 deles eu estou trazendo aqui. Um deles é esse relacionado ao OKRs, que veio de uma frase que ele falou, que com a licença poética aqui da tradução que eu fiz, mas foi basicamente isso aqui. Time autônomo é sobre como um time resolve determinado problema, mas não sobre que problemas esse time escolhe resolver. Que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Então você tem que definir claramente o que você espera de cada um desses times, de cada um desses PMs.
certo? Se você deixa esse teu papel de líder de lado, de novo, vira uma confusão enorme e o negócio não vai sair naturalmente na direção que você quer que saia. 5. Para liderar, você precisa muito de autoconhecimento e de inteligência emocional. Isso é a liderança de qualquer coisa, não só de PM. E isso é uma coisa que, como líder, se você quer seguir essa carreira, você precisa desenvolver isso. Acho que não é uma coisa simples de desenvolver. Eu, particularmente, eu passei por várias coisas e eu tenho alergia àquelas dinâmica de abraçação de árvore de RH, desculpa se tem alguém de RH aqui, mas aquele negócio de abraçar a árvore, fechar o olho, se conectar com o teu eu interior, se jogar para trás, esperar que alguém te pegue, cara, isso não funciona para mim. E eu tive que encontrar formas de fazer isso funcionar e como é que eu ia aprender esse negócio. Para mim, sempre funcionou muito mais leitura, livro e coisas nessa linha, então foi o que eu consumi bastante. E o que me ajudou a cada vez mais autoconhecimento é uma coisa que você nunca acaba, você sempre tem que ir indo nessa direção. Inteligência emocional já é um pouco mais difícil, mas você tem que se desenvolver de alguma forma. Porque quando você está liderando, você não está lidando só com as tuas emoções, você está lidando com as tuas emoções e emoções do teu liderado também. E se você deixar essas coisas se confundirem, o negócio fica meio caótico. Então, a minha dica é, se você quer seguir essa linha de gestão, se aprofunda muito em autoconhecimento e inteligência emocional. Outro ponto, escuta de verdade cada um dos teus PMs. Se importe com eles de verdade. Não é aquele negócio de já chegar com a resposta pronta para tudo. Você realmente tem que escutar e criar essa relação de confiança. A partir do momento que você consegue criar isso, o nível de relacionamento que vocês têm muda completamente. A gente na RD usa muito um conceito chamado de Tour of Duty, que vem de um livro chamado The Alliance, que é do Reid Hoffman, que é CEO do LinkedIn. E para quem não conhece isso, eu recomendo dar uma lida. Tem alguns cursos no próprio LinkedIn, na plataforma mesmo, tem alguns cursos sobre isso. Mas, em resumo, é assim, como é que você alinha o que esse PM quer desenvolver como carreira, quais são os objetivos que ele tem de carreira e vida pessoal, com o que a empresa quer fazer. Quando você consegue alinhar esses objetivos, você chega num ponto onde você consegue ter uma relação de confiança e você consegue ter uma continuidade nessa relação que você tem com esse PM muito mais duradoura. Uma das coisas que eu uso muito para metrificar isso, acho que todo mundo que está nessa sala aqui sabe a quantidade de ofertas e de vaga que a gente recebe no LinkedIn todo dia. Eventualmente, isso acontece com algum PM de se interessar por aquilo e entrar num processo seletivo. E esse é um dos pontos que eu uso muito para medir isso, assim, de como é que está a minha relação com ele nesses momentos. Porque se eu conheço super bem esse PM, se eu sei o que ele quer de carreira, se eu sei os desafios que eu tenho na mão e eu sei os desafios que estão sendo apresentados para ele, de repente, numa outra empresa, eu consigo discutir com ele totalmente de uma forma transparente do que na minha visão faz mais sentido para a carreira daquele PM. E se por um acaso, como já aconteceu, chegar uma proposta que realmente faz total sentido para ele, cara, eu vou ser o primeiro a dizer, cara, aceita. Por mais que tu crie um problema para mim, mas, cara, isso faz total sentido para ti, os desafios que eu tenho aqui dentro não vão ser tão bons no que tu quer na tua carreira, mas isso aqui faz total sentido para ti. E do contrário também, se eu achar que não faz sentido, cara, eu vou falar que não faz sentido e a gente vai discutir em cima disso e provavelmente eu vou convencer de que não faz sentido. Porque, de novo, eu conheço tão bem aquele PM, eu entendo tão bem o que ele quer de carreira, que eu consigo direcionar esse tipo de coisa. Mas tu só consegue fazer isso se, cara, tu se importar de verdade e escutar de verdade o que cada PM desse quer e não simplesmente ficar falando, dando resposta pronta para tudo. 7. Contratar pessoas fodas é foda. Mas te dá uma puta paz de espírito quando tu consegue fazer isso. Eu devia moldurar essa frase. É realmente um trabalho, assim, é muito difícil você contratar pessoas fodas hoje em dia. O mercado tá mega aquecido e falta gente capacitada. Então, quando você encontra um PM que é super experiente, cara, é muito difícil conseguir fazer isso. Mas quando você consegue, isso te dá uma paz de espírito enorme na questão de liderança. Assim, te tira um monte de preocupaçãozinha que você tem que ficar no dia a dia, que a partir do momento que você tem esse time foda, seja contratando ou desenvolvendo isso dentro de casa, isso você consegue focar em coisas muito mais importantes do que picuinha do dia a dia de ficar regulando coisa. Principalmente soft skill, que eu mencionei ali atrás, é um negócio muito difícil de treinar, demora, é custoso. Hard é muito fácil. Então, você pega alguém com potencial, você treina esse cara, em pouco tempo ele está um ótimo PM. E daí a tua função é reter esse cara dentro de casa para não perder para o mercado na sequência. Mas soft skill é um negócio muito, muito delicado e muito difícil de desenvolver. Então, o processo seletivo, na minha opinião, ele tem que focar muito nisso. Assim, em como é que você escolhe pessoas onde as soft skills delas elas se encaixam dentro do que você acredita, dentro do que o time precisa. E se você quer crescer como líder,
você precisa fazer isso. Você precisa conseguir construir esse time e criar um time de alta performance, criar um time fora de série. É isso que vai fazer tu crescer como líder. É isso que vai fazer com que tu alcance resultados cada vez maiores. E esse devia ser o teu foco como líder de um time de gestão de produto ou como líder de qualquer coisa. Isso também bateu muito para mim de uma frase que o Martin falou nesse encontro que a gente teve, que foi basicamente essa aqui: você como líder é tão bom quanto o pior PM do seu time. Cara, quando ele falou isso, na hora, né? Você coloca todo mundo num paredão, do melhor pro pior, daí você olha pro pior, puta, é aquele cara. E daí você tem duas opções, basicamente. A mais fácil é demite. Pronto, de um dia pro outro eu melhorei, sou um líder melhor agora. Pode ser que realmente você precise demitir essa pessoa. Pode ser. E daí é uma escolha que você tem que fazer e eu acho que é uma provocação constante. Mas o que eu fiz esse ano foi muito escolher, cara, eu vou pegar esse cara e eu vou me dedicar pra caramba para fazer ele evoluir. E quando você faz isso, de novo, é uma entrega, é uma energia gigantesca que você gasta nisso, mas é muito gratificante quando você consegue ver essa evolução. Tanto para aquele PM que está vendo a evolução dele acontecer, quanto para você de ver alguém que você pegou num status X e está entregando num X mais Y. Então isso assim, é super bacana e eu acho que é uma das coisas mais gratificantes como líder é conseguir ver essa evolução e entender que, cara, tem um pouquinho de mim nessa evolução que cada um desses PMs estão fazendo. E o que eu brinco muito na RD é que cada PM eu vejo ele com um superpoder. É como se fosse X-Men, assim, sabe? Nenhum é igual ao outro. Cada um tem um superpoder diferente. E o maior erro que principalmente em PM começo de carreira que eu vejo é você ver um PM que olha e se inspira num PM específico e daí vê aquele superpoder daquele PM específico e tenta replicar aquilo. Só que não tem nada a ver com o perfil dele. Aquilo é o que faz aquele PM especificamente muito foda, mas não necessariamente é o que vai te fazer ser uma pessoa muito foda. Então você tem que encontrar qual que é essa coisa que vai te fazer ser diferente de todo mundo. E normalmente, sorte daqueles que conseguem fazer isso logo no começo da carreira, mas normalmente é uma coisa que você precisa experimentar algumas coisas até achar aquilo que vai realmente te fazer especial. E uma vez que tu encontra isso, cara, é isso que te diferencia de todo o resto. É isso que vai fazer com que, quando eu pensar num problema XYZ, eu vou pensar naquela pessoa que tem aquela característica e aquela pessoa que é a melhor para desenvolver aquele tipo de projeto. E o mercado vai começar a ver isso também e, de repente, você vai começar a ser caçado por aquele negócio que você faz super bem. E a gente falou disso ontem aqui, quando a gente falou de um time mais generalista, um time com vários especialistas, e foi muito do que eu falei, né? Eu acredito que tem que ter uma base, que tem que ter um conhecimento mínimo, a ponto de qualquer PM dentro da RD poder atuar em qualquer time dentro da RD, mas a característica especial que cada um deles tem faz com que eles sirvam especialmente dentro de cada pedacinho que a gente tem lá dentro da RD, e eles são especiais por causa disso. E quando você está pensando em formação de time, isso é muito legal, porque você começa a conseguir fazer o time como um todo, por mais que ele nunca vai chegar naquele nível de ser um superpoder, mas ele vai começar a aprender um pouquinho com aquele PM, um pouquinho de cada uma dessas características. E quando você começa a fazer isso rodar, e o time começa a aprender um pouquinho com todo mundo, você começa a evoluir todo mundo, e você, de novo, você cria realmente um time muito foda, e daí, cara, você consegue alcançar, o limite ele é muito mais alto. Eu brinco muito toda vez que faço aquelas perguntas de entrevista de, cara, o que você tem mais orgulho de ter construído? Para mim, uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter construído na RD é o meu time hoje. Então, eu falei, a RD tem uns 12 PMs, 12, 15, o meu time hoje são 6, metade deles está aqui hoje. E é muito legal ver a evolução de cada um, é muito legal ver a construção desse time no tempo, e é muito legal você ver que cada um deles tem um background diferente, cada um deles veio teve experiências diferentes. E isso é que faz cada um deles ter um superpoder diferente, faz essa troca ser muito grande. Então eu tenho um PM que o primeiro emprego dele foi ser PM na RD. Entrou no programa de IPMs, foi evoluindo, etc., até ser PM hoje, e enfim, o cara está voando também. Tem PM que veio de startup, que era CTO, e hoje é PM da RD. Tem PM que era head de produto em outras organizações, e hoje é PM da RD. Tem PM que veio de marketing, para a gente faz total sentido, porque a gente é uma empresa de marketing, e hoje é PM da RD. Tem PM que veio de dentro da RD, a gente fez rotation, e hoje está lá no meu time. E tem PM que veio de mercado, com super experiência também, e hoje está no time. Então, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem um background diferente, e essa troca é o que faz esse time funcionar, e essa troca é o que faz eles e eu crescer também. E a última dica, ela é bem simples, mas, cara, assim, ensina
para um PM, quando você é líder, tudo que você sabe, sabe? Não tenha medo de ficar ensinando coisas, porque esse cara que vai ser melhor que eu, ou seja lá o que for. E na prática, cara, tem muitos deles que são muito melhores do que eu. E aprende com eles tudo que você puder também. Cada um deles tem alguma coisa para te ensinar, e cada um deles, cada um de vocês, tem alguma coisa a ensinar para todo mundo. E quando você consegue fazer essa maquininha girar, como eu falei antes, é o que vai fazer a diferença de você ter um grande time na mão, um time de alta performance na mão. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje.